Olá, espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta para a continuação do nosso primeiro módulo do curso de acupuntura, são os sistemas do corpo humano. Nós vimos na aula passada, né, o sistema esquelético, muscular e nervoso. Hoje nós vamos começar com o sistema respiratório, né? Vamos lá. O sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios, e pelos pulmões. O sistema respiratório é responsável pela absorção de oxigênio do ar e eliminação do gás carbônico retirado das células. Gente, na verdade, nós não respiramos 100% oxigênio. O ar que a gente respira, ele é misto. Então, quando a gente respira em uma proporção de 80, na faixa de 80, 90% de oxigênio. O resto é outros tipos de gases, né? A gente acha que a gente respira oxigênio 100%. Não, é oxigênio 100% somente no hospital, né? Quando a gente põe aquele catéterzinho aqui no nariz, ou aquela máscara, ou quando é entubado, né? Eu vou explicar para vocês o processo de intubação, por que se intuba, né? Então, esse oxigênio, ele vai, né? O sangue, ele passa por todas as células, retira a... Ele leva oxigênio, né? Rico, quando ele sai ali do ventrículo esquerdo, ele está rico em oxigênio, que ele já chegou do pulmão, já fez a troca gasosa, vai pelas células todas, retira o gás carbônico, que é o metabolismo da célula. A célula também respira, né? Como a célula também respira, ela precisa de oxigênio. Então, leva o oxigênio e retira o gás carbônico, traz para o pulmão, vai para o coração, do coração vai para o pulmão, e lá, numas estruturinhas muito finas, parecendo cacho de uva, né? Assim, são várias estruturas, umas bolinhas bem pequenininhas, onde está ligado artéria e veias nessas bolinhas. Então, o sangue chega sujo, carregado de gás carbônico, né, pela veia. Aí, dentro dessa bolinha, do alvéolo pulmonar, né, acontece a troca, né? Aí, oxigena de novo. O oxigênio que a gente respira é introduzido no sangue e vai pela artéria e vai percorrer todo o corpo de novo, fazendo essa troca, né? Então, é muito importante que o nosso pulmão esteja numa saúde adequada, muito bem. Por quê? Se eu tenho algum problema, eu não consigo fazer essa troca gasosa suficientemente. Eu não consigo levar oxigênio em quantidade suficiente para as células, né? Então, eu não consigo. Aí as células vão ficando doentes também, e o meu organismo vai entrando em falência por falta de oxigênio. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo, no Alan, para a gente ver como que funciona isso, né? Então, vamos ver as estruturas do aparelho respiratório. Começando por aqui, né? Deixa eu desfocar isso aqui para ficar melhor para vocês. Pronto. Então, o ar, ele começa passando aqui pela cavidade nasal, né? Aí depois ele chega aqui, tem a narina, que é essa parte aqui, depois vem aqui dentro, já é a cavidade nasal. Aí ele vai chegar aqui na faringe
Isso aqui é uma válvula que tem que chama epiglote. Eu vou falar sobre ela já, né? Aqui, esse pedaço já é a laringe. Faringe é a parte de cima, laringe é a parte de baixo. Aí ele vai se ramificando, né? Desce e sai aqui, ó, nessa parte azulzinha aqui, que é a traqueia. Da traqueia, né? Ele abre, a traqueia se divide em brônquios. E os brônquios vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, chamado em bronquíolos, né? E essa parte aqui é onde o pulmão está, chama cavidade pleural, né? O pulmão, ele é revestido por uma membrana, chama pleura, é uma pelinha muito fininha que reveste todo ele, né? Então, a pleura, quando ela tem algum problema, alguma inflamação, você tem uma pleurite. Às vezes dá água na pleura, porque o coração e pulmão, eles funcionam juntos, né? Às vezes o pulmão não consegue drenar todo o sangue que vai para o pulmão para ser feita a troca gasosa, e aí o que acontece? Ele acaba ficando um resíduo ali de sangue ali, e ele acaba acumulando líquido, né, no pulmão. Vou achar aqui, mas tudo bem, deixa um aberto e outro fechado. E aqui, então, o pulmão fica lá entre as costelas, né, que a gente viu lá na, no sistema esquelético, fica entre as costelas. E o pulmão direito, ele tem duas partes só, dois lóbulos, tá vendo? Tem uma divisão aqui, ó. Por quê? Porque a ponta do coração vai aqui. A gente acha que o coração fica do lado esquerdo, né? Na verdade, não é. Ele fica no centro, com uma ponta voltada para o lado esquerdo. A ponta dele fica aqui, ó, no lado esquerdo. E a gente sente mais aqui porque aqui tem as costelas. Aqui no meio tem o externo, lembra? Aquela estrutura que vai ligado, aquela estrutura, essa estrutura aqui, né, que vai ligado às costelas. Então, ó, a gente sente o coração mais do lado esquerdo porque aqui o osso está tampando, o osso está protegendo. Né? Vê como aqui é uma armadura, né? Protege o pulmão, as costelas protegem o pulmão, o externo protege o coração, né? E o coração fica com essa voltinha virada para cá. Então a gente sente ele mais aqui do lado esquerdo, mas ele na verdade fica no centro. E por isso que o pulmão do lado direito tem apenas dois lóbulos para caber a pontinha do coração aí. Já o pulmão perdão, do lado esquerdo tem dois lóbulos só para caber essa pontinha aqui. Já o pulmão do lado direito tem três lóbulos, três partes, ó. Uma, duas, três. Vocês estão vendo um risquinho aqui, uma outra divisão aqui, né? E voltando lá, voltando aqui, a gente tem a epiglote. O que é a epiglote? Ela é uma válvula que tem aqui nessa região da faringe. Porque aqui, ó, na laringe para baixo, da laringe para baixo, eu divido com o sistema digestivo. Tá vendo? Esse pedaço aqui é dividido com o sistema digestivo. A laringe, ela tanto serve para o sistema digestivo quanto para o sistema respiratório. Então, quando eu respiro, ela fecha, né?
aliás, quando eu respiro, ela fica aberta e o ar passa direto para cá. Quando eu como, ela fecha, ela empurra para cá, ela vem para cá, e aí a comida vem para cá, não vai para o pulmão. Para isso que serve a epiglote, né? Essa válvula, quando eu como por aqui, o bolo alimentar vem, empurra ela aqui, ela fecha a passagem de ar. A comida só tem um caminho, o esôfago, e vem para cá. Por que que a gente engasga? Porque às vezes a gente respira e come ao mesmo tempo. Ou fica alguma partícula aqui que a gente respira e vai para cá. Sai da cavidade do sistema digestório e vai para o sistema respiratório. E o pulmão, ele não aceita nada além de ar. Por isso que eu tuço. Até aquelas substâncias, né, vamos supor, secretivas que ficam, que é uma forma de defesa do próprio sistema respiratório, se está em muito, ele não comenta, ele não aceita. Então, existem dentro da traqueia várias estruturas nervosas que captam qualquer coisa que não é o ar. E aí o que que ela faz? Ela manda sinal para o cérebro e fala para o cérebro: tosse, tem alguma coisa aqui que não é ar. Eu preciso tirar isso daqui. Aí o que que acontece, né? O diafragma, que é um músculo que está aqui assim, se comprime, os músculos intercostais também, e o que que faz? Espreme o coração, o pulmão. Ah, ah. Aí eu começo a tossir, para eliminar essa estrutura, essa partícula, né? Ou esse acúmulo de secreção que não pode estar ali. Por quê? Porque é ar só que passa. Se passar alguma outra coisa, pode adoecer o pulmão. O que acontece muito com criança, né? Agora tem até aqueles travesseirinhos que são anti-regurgitamento, né? Porque o que que acontece muito? O que a gente chamava de broncoaspiração. A criança mamava, o conteúdo do leite que estava no estômago voltava e entrava por aqui. Vinha pelo esôfago, né? E entrava por aqui. E era aquele leite coalhado, né? Então forma umas plastas, né, aqueles grumos. E vinha, só que aqui é largo, gente. Só que vai chegando aqui na estrutura dos bronquíolos, né, dos brônquios, é muito mais estreito e às vezes entope e o ar não passa. O ar não passa, eu começo a entrar numa deficiência respiratória e morre, né? Ah, isso também causa pneumonia em idoso, em próprias crianças mesmo, né? Por quê? Porque entre essas partículas vêm para o pulmão e causam uma inflamação no pulmão. O que é uma inflamação respiratória, uma infecção respiratória? Uma pneumonia, né? Se a gente olhar o raio-x, os brônquios, eles começam, vem aqui da traqueia, ó, e aí aqui saem os brônquios, depois eles vai se ramificando muito fininho, estrutura mais fininha, chamada os bronquíolos. A bronquite é uma inflamação dessas estruturas aqui, que vem lá da traqueia e ramifica aqui, né? Então eles estão inflamados, geralmente às vezes por processos alérgicos. Esse tempo muito seco causa alergia, né? Então esses processos alérgicos causam a bronquite. E o que que acontece? Vai juntando tanta secreção ali que o bronco ele é dessa espessura e vai acumulando, vai acumulando. Então ele vai fechando, ele fecha, aí a pessoa não consegue respirar. Por isso que o asmático, né, fica fazendo força para respirar, para o ar passar, porque os brônquios estão todos fechados. E o que que se usa? Broncodilatadores, a bombinha ou algumas outras medicações que vai no hospital e tem, são os broncodilatadores. Essa medicação vai fazer com que os brônquios abram normalmente,
né? E a bombinha, ela vai direta, né? Vai direto pelo ar, misturado com ar, então ela já passa aqui e já abre os brônquios. Aí a pessoa consegue respirar melhor, né? Volta a respiração normal. Isso é a bronquite, a pneumonia, a inflamação aqui. E criança, ainda por não ter assim a deglutição, né, bem a musculatura da deglutição bem treinada, às vezes acaba indo resíduo de leite para cá, resíduo de comida para cá, muito pequenininho, né? Às vezes a criança nem chega a engasgar, mas foi e parou lá nos bronquíolos. Os bronquíolos são mais estreitos do que o brônquio. Ele é muito mais difícil de curar. Então, uma criança com bronquite ou uma criança com bronquiolite, a criança que tem a bronquiolite é muito mais grave do que a bronquite, porque os brônquios são mais calibrosos, então eu consigo tomar algumas medicações e já dilatar ele. Agora, os bronquíolos são muito pequenos, muito finos, são vasos muito fininhos e acabam se entupindo de secreção, porque está inflamado, porque está infeccionado, né? Então, no final da estrutura dos bronquíolos é que estão, né, é que estão os alvéolos pulmonares, que faz a troca. Então, tá, a parte central, a parte principal do pulmão está entupido. Então, o sangue chega lá perto do bronquíolo para fazer essa troca, né? E o bronquíolo está entupido. Então, eu não consigo fazer essa troca, né? O oxigênio chega lá, aliás, o oxigênio chega lá no bronquíolo para ser trocado nos alvéolos e não consegue, porque ele está entupido. Então, a bronquiolite é mais grave do que a bronquite. Na verdade, bronquite, bronquiolite, pneumonia, ou uma pleurite, tudo que acontece no pulmão é muito grave e precisa de muita atenção, né? Uma outra coisa que acontece é que o pulmão ele foi projetado. Isso aqui, gente, imagina uma esponja de cozinha. A textura do pulmão, eu não sei se vocês já tiveram contato com algum pulmão de animal, né? Às vezes, antigamente, né, que se matava galinha em casa, você retirava o pulmão da galinha e parece assim, né? A criança ficava fuçando nessas tripas, nessas coisas. Mas também tem o tal do bofe, todo mundo chama, né, os homens aí de bofe. Mas o que que é o bofe? O bofe é o pulmão da vaca, em que se pica, faz lá um tempero e se come, né? Em algumas regiões do país tem o hábito de se comer ainda o pulmão das vacas. Não é nosso hábito aqui na região sudeste, mas nordeste come bastante isso. E outros países também comem bastante isso, né? É nutritivo, é rico em proteína. Só não temos o hábito mesmo de comer. E não é ruim, não. Ele bem temperado não é ruim. Então, o pulmão, gente, ele tem essa textura de esponja. Sabe esponja de cozinha? Você aperta e solta. Ele é macio desse jeito, né? Para ele contrair, para ele poder puxar o ar e expandir, né? Quando a gente respira, ele incha. Quando a gente expira, ele volta ao seu estado normal. Então, ele precisa dessa elasticidade. Algumas doenças, como a fibrose cística, né? A nicotina, o excesso de nicotina no pulmão, enrijece isso aqui. Isso fica duro, enrijece essas estruturas. Então, eu não tenho a capacidade de expansão pulmonar. Então, eu entro em deficiência respiratória, né? Ou chamado de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu tive um paciente que ele tinha, mas ele trabalhou muito tempo, muitos anos, naquelas fábricas de amianto. Agora não pode ter mais amianto, né?
mas antigamente fazia caixa d'água, telha, tudo de amianto, e era um pó muito fino. Às vezes, mesmo com máscara, não era hábito dos funcionários usar o EPI naquela época, mas mesmo se usava, ele era tão fino que ele conseguia passar e ir acumulando aqui, e acumulando no pulmão. E aí o pulmão enrijece, fica duro, né? A enfisema pulmonar também é isso, né? O pulmão enrijece, fica duro e não consegue expandir para encher de ar. Então a pessoa entra numa deficiência respiratória, o pulmão não consegue respirar direito. Ainda voltando aqui na glote, né? O que existe aqui? Existe algumas alergias que causam uma coisa chamada edema de glote. O que é um edema de glote? Ela incha, ela fica tão grande e ela obstrui aqui a passagem de ar. A pessoa fica sem respirar, sufocada, porque a glote incha. Vou contar um caso para vocês. Num carnaval, acho que de 99, eu estava de plantão no hospital aqui, no pronto-socorro de Taubaté. O último dia de carnaval, de terça para quarta, aquela loucura, né? A noite já tinha tido, parecia zona de guerra, baleado, esfaqueado, bêbado, acidente, aquelas coisas loucas mesmo. E quando a gente estava encerrando o plantão, por volta das 6h30, chegou uma ambulância de Natividade da Serra com uma senhora. Ela já estava em óbito, toda roxa, e no corpo dela existia várias bolinhas brancas assim, o corpo todo. E a gente identificou como picada de inseto. E aí a gente foi colher o histórico. O marido disse que ela levantou de manhã, como é comum de idoso, lá pelas 5 horas da manhã, foi fazer as coisas e foi varrer o quintal. Passou um enxame de abelha e picou ela. E ela devia ser alérgica à picada de abelha e não sabia. A toxina fez um edema aqui de glote e empurrou isso para cá. Ela ficou grande e tampou a passagem de ar. E aí ela não conseguia respirar, né? Lá na época, em Natividade da Serra, só tinha um posto de atendimento, não tinha médico, não tinha nada. Então, o marido enfiou ela no carro, levou ela até o postinho, da roça até o postinho já demorou um tempão, do postinho para cá, né? Mais 40 minutos de viagem, não tinha mais o que fazer. E só que aqui no pronto-socorro de Taubaté, né, a gente tem muito alunos de medicina. Como eu disse para vocês, né, a gente aprende muito com os alunos, usa o pessoal que chega ali para treinar. Infelizmente, é assim que se treina. E aí colocaram o laringoscópio para tentar observar aqui a glote, né? Laringo é uma estrutura que vem aqui, levanta isso tudo aqui, né? Ele vem até essa região aqui, e aí passa-se um tubo que faz a intubação, que vem aqui na traqueia, um tubo e manda oxigênio para o pulmão. Quando o pulmão está doente, alguma coisa aconteceu, e a pessoa não consegue mais respirar e começa a respirar externamente pelo aparelho. O aparelho começa a fazer a função do pulmão, né? Na verdade, não é a função do pulmão, ele começa a enviar o ar e que o paciente não está conseguindo puxar o ar para dentro. Então, o aparelho injeta o oxigênio e ele retira o gás carbônico. Então, o aparelho tem essa função e faz através do quê? Da intubação. Então, e aí observou que aqui estava tudo tampado. Ele falou, foi um edema de glote devido às picadas. Então, algumas pessoas que têm aí sensibilidade a picadas de inseto, a alergias a alguns tipos de alimento, como amendoim, ovo, alguns tipos de castanhas, né, em geral, a frutos do mar, camarão, ostra, qualquer tipo de fruto do mar, né, alguns tipos de peixe também tem essa reação alérgica que impacta nisso aqui, que dá o edema de glote, né? Como é que se sai de um edema de glote se eu percebo que a pessoa está no edema de glote?
a gente faz aquelas coisas que vimos no filme, a traqueostomia, com uma caneta, né? Não é tão simples assim. A gente está vendo aqui, né? Aqui é o pomo de Adão, né? A estrutura que protege aqui esse osso chama osso hioide, é um osso que tem aqui, né? Que a gente chama de pomo de Adão. E então aqui embaixo está a tireoide. Então acabou aqui o osso hioide. A traqueia, ela parece, vocês estão vendo aqui, ela tem umas divisãozinhas, né? Ela é formada de anéis, ela parece literalmente uma mangueira de máquina de lavar, que a água sai, sabe? Ela é sanfonada. Então, entre esses anéis, eu perfuro, eu faço um furo. E aí, o ar vai direto desse furo para o pulmão. Não passa por aqui, ele não vem para a cavidade nasal, né? Pela faringe e laringe, porque está obstruído na laringe. E aí, né, o ar não vai passar por aqui. Então, o ar entra por aqui. Isso é a traqueostomia. Também feito muito em hospital, porque a pessoa que fica por muito tempo entubada, começa o tubo, depois de 15 dias, ele começa a machucar essa estrutura toda aqui, né? Ele começa a machucar a língua, mucosa, começa a machucar a própria a epiglote, começa a machucar a laringe, o tubo, porque ele é grosso, né? Quase assim, mais fino do que um pouco do que a mangueira de jardim da casa de vocês. Então começa a machucar. Então tira-se o tubo e coloca a traqueostomia, que é um pedacinho assim de cano só que vai aqui para dentro. E aí leva o ar por aqui. Você já deve ter visto algumas pessoas com traqueostomia. Nessa região aqui também tá as cordas vocais. Então, por isso que a pessoa traqueostomizada não consegue falar. Por quê? O ar, como que a gente fala? A gente expele o ar, a gente fala expirando, na expiração, quando o ar está saindo. Se eu for falar, eu não consigo. Tentem falar respirando para vocês verem. A gente só fala expirando. Então, o ar sai do pulmão, passa pelas cordas vocais, né? Produz o som e é articulado pela língua. A língua é que modula o meu som, né? É que faz eu formar as palavras, né? Através da língua, da articulação. Por isso, quem não tem a língua também não fala. O ar até passa aqui, mas ela não consegue ser modulado pela língua, né? Então, a pessoa que tem traqueostomia, ela não consegue falar. Para falar, o que tem que fazer? Eu tenho que tampar a traqueostomia. Aí eu tampo a traqueostomia e falo. Existem agora umas válvulas modernas que se colocam aqui e a válvula entende quando você vai falar e você fala através dessa válvula. Não é tão simples fazer uma traqueostomia, né? Mas vou explicar para vocês. Eu espero que vocês não precisem nunca fazer isso. Mas aqui está o meu osso hioide, né? Aqui para baixo, eu já vou sentir um anel. Entre um anel e outro, eu enfio uma faca. Tem que ser uma faca, algo importante. Tubo de caneta, vocês vão fazer muita coisa. Corta, corta, introduz um tanto assim para dentro da faca. E aí sim, vem com ou um tubinho de caneta, uma mangueirinha, qualquer coisa para manter isso aberto, né? É algo agressivo de se ver, é algo agressivo de se fazer, mas salva a vida. Antigamente a gente aprendia mais isso porque não tinha tanto socorro, né? Hoje em dia tem SAMU, resgate, que chegam a tempo, né? Outra coisa que é muito comum é a pessoa engasgar. Come um pedaço de carne muito grande. Eu já vi, eu acho que eu tenho até uma imagem,
de uma autópsia com uma pessoa com uma uva aqui travada. Ele engoliu um caroço, um bago de uva, uma uva inteira, a uva parou aqui, ó, empurrou a glote para cá, ela não descia nem para cá e nem para cá, e a pessoa morreu asfixiada por falta de ar. Teria que ter feito o quê para salvá-la? Uma traqueostomia. Perfurar aqui para baixo para o ar poder continuar passando, né? Então, quando a pessoa engasga, a gente já viu isso, tem aquela manobra, né, em que se coloca os braços aqui na altura do umbigo, né, da pessoa, na altura do umbigo, e puxa, porque aí você força o ar, né, você empurra o diafragma força o pulmão, o ar que está no pulmão, e aí o ar que está no pulmão empurra de volta para a cavidade do sistema digestivo, da boca, empurra da laringe de volta para a boca e liberando a passagem de ar aqui, né? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês também é que é sobre a apneia, né? A apneia, a pessoa não consegue respirar durante o sono. Por quê? Porque a musculatura, a pessoa relaxa demais, a musculatura do diafragma cai, né? Diminui o movimento do diafragma, ele fica funcionando com menos força, porque a pessoa está dormindo. E essa musculatura aqui do céu da boca, que é chamado palato, essa aqui, né? O palato que divide, que a gente chama de céu da boca, que divide a boca com a narina, né? Com a narina, essa musculatura toda aqui relaxa demais. Também empurra a glote para cá. A língua às vezes sobe, obstrui a passagem de ar, com vários fatores pela apneia, para a apneia. Ou a pessoa está cansada demais, obesidade demais, que comprime muito o diafragma quando está deitado, e aí a pessoa não consegue respirar direito, tem a tal da apneia do sono, né? A pessoa que tem uma apneia do sono, ela vai ter muito glóbulos vermelhos, porque o organismo, glóbulos vermelhos é o que transporta oxigênio para as células. O organismo, na tentativa de compensar a falta de oxigênio, ele começa a produzir mais glóbulos vermelhos para mandar mais oxigênio. Mas é uma luta meio que desesperada do organismo, meio que inútil, porque o oxigênio não chega. Não adianta produzir o glóbulo vermelho para transportar mais oxigênio, sendo que eu não recebo oxigênio em quantidade suficiente para os glóbulos vermelhos se transportar. Isso acontece também em altitudes muito raras, onde o oxigênio é rarefeito, né? Chama ar rarefeito, porque tem baixa concentração de oxigênio. É por isso que as pessoas que vão para grandes altitudes, vai para ali para Bolívia, Peru, Machu Picchu, começam a ter dor de cabeça. Por quê? O oxigênio entra, tem pouco oxigênio. Quem já está lá já está com o organismo habituado, tá? Já nasceu lá, o organismo já se acostumou com aquela concentração de oxigênio, ele se adaptou naquele jeito. Mas a gente que não está acostumado com grandes altitudes, quando a gente vai, aí começa a receber pouco oxigênio para o ar, no ar, né? O pulmão recebe pouco oxigênio, coloca o pouco oxigênio circulando no corpo. E aí começa a ter vasoconstrição. O cérebro começa a receber pouquíssima taxa de oxigênio e ele começa a doer, né? Aí começa a ter dor de cabeça, né? Cefaleias da vida. O sufixo it, gente, it, e, ele nos mostra, nos indica inflamação. Então, laringite, inflamação da laringe, faringite, inflamação da faringe, rinite, inflamação da cavidade nasal, né? A traqueite, inflamação da traqueia, bronquite, inflamação dos brônquios, né?
o que a gente teve muito na Covid foi as pneumonias, né? Que era uma inflamação do pulmão. Gente, o que que aconteceu na Covid? O vírus do Covid é um vírus da gripe, né? Covid é um tipo de vírus da gripe. Nós temos os vírus da gripe influenza, que é esse que tem vacina que a gente toma todo ano, e, e a gente tem também outros vírus que provocam a gripe, que no caso, o Covid. O organismo, em resposta, todo o processo inflamatório, então toda laringite, rinite, faringite, traqueite, né, bronquite, é uma resposta exagerada do organismo em combater a doença. O que que aconteceu? O vírus entrou no organismo, né? Causou aqui uma inflamaçãozinha e o organismo, de forma desesperada em combater, começou a criar um processo inflamatório para combater a doença. Só que esse processo, de forma muito exagerada, inflamou demais os pulmões. Por que que tem esse processo inflamatório? Por exemplo, por que que eu tenho uma rinite? O organismo está produzindo histamínicos para combater a doença. Né? Por isso que a gente, quando está com um processo alérgico, a gente toma antihistamínicos. É isso. A, é, a, as ites da vida é uma resposta alérgica, né? Algum agente entrou no organismo, irritou o organismo. No caso da Covid, ele irritou o pulmão. Como tentativa de combater essa irritação, de expulsar essa substância, né, produzida pelo Covid, ele despencou histamínicos no corpo. São substâncias, né, hormônios para combater isso. E aí o organismo se inflama. Né? Então, todo o processo alérgico é uma tentativa exagerada do organismo de combater alguma coisa. E aí, no caso da Covid, ele inflamava demais os pulmões. Né? E aí, tendo que muitas vezes o pulmão perdia sua capacidade respiratória. Então, por isso que às vezes tinha que entubar e foi aquilo tudo. Né? Então, por isso que qualquer processo alérgico, mesmo que seja na pele, no sistema respiratório, são onde acomete as alergias com mais frequências, né? Ou é na pele ou no sistema respiratório. Temos também no sistema digestivo, né? Derivado à lactose, por exemplo, a intolerância à lactose, o glúten, tudo isso irrita, né? A lactose irrita o trato digestivo, né? O glúten irrita o trato digestivo e o que que acontece? O organismo libera muito histamínico e esses histamínicos acabam inflamando o intestino, inflamando o estômago, né? Inflamando a pele, aí sai aquelas erupções na pele. Então, a alergia é um processo exagerado do corpo em combater alguma doença. Então, esse é o sistema respiratório. Não esquecemos do diafragma, que é esse músculo aqui, né? Aqui ele não está inteiro, mas ele está aqui, né? As pneumonias geralmente ocorrem nessa região aqui, né? Aonde vem os brônquios, em primeiro lugar. Mas existe uma pneumonia que dá aqui, ó, na base do pulmão. Essa é mais difícil de curar e essa mata. Essa parte do pulmão aqui inflama. E aí o diafragma não consegue empurrar, fazer ele expandir para respirar de acordo. Fica só os músculos intercostais que estão ligados à costela para apertar o pulmão, para fazer ele respirar, né?
Pensem também assim numa garrafinha de ar que você aperta, de água vazia. Você aperta, o ar volta, vai, depois você solta, o ar entra. Precisa de algo para apertar essa garrafa, né? Então, no caso aqui do pulmão, é os músculos intercostais juntamente com a, o diafragma. Então, na pneumonia de base, o diafragma fica muito comprometido. Aliás, aqui essa parte aqui fica muito comprometido, o pulmão não consegue expandir de forma adequada, então fica deficiente. O pulmão também, gente, ele foi feito para trabalhar assim, ó, em pé. Ele é úmido, ele é úmido, né? Tanto é que o ar, quando ele entra por aqui, né, ele é aquecido aqui pela cavidade nasal, tem uns pelinhos no nariz que retiram primeiro aquelas que serve como filtro, que dá aquela catuca de nariz, né, que a criançadinha gosta de comer, né, porque vem pelo ar sujeiras e acumula aqui nos pelinhos do nariz, e a gente vê gente depilando o nariz, é um absurdo fazer isso, depilar o nariz, né? Porque corta os pelinhos aqui por fora, se tá exagerado, mas não arranca aqui de dentro, porque ele é proteção. E aí, a mucosa que secreta o muco para reter mesmo as sujeiras que tá no ar, a poluição que tá no ar, né? Aí o ar vem pelo nariz, aqui ele é aquecido, já filtrou ele aqui primeiro, aí aqui ele é aquecido, quando ele passa aqui, ele é umidificado, né? Pela saliva, ele é umidificado e desce umidificado. Então o pulmão, ele é úmido e ele foi feito para trabalhar assim. Por isso que o paciente muito tempo acamado, ele começa a ter problema de pulmão. Por quê? O líquido normal do pulmão, né, que está todo assim, né, tudo espalhado aqui, e o diafragma empurra esse líquido para cima, e ele volta, o diafragma empurra, os músculos apertam aqui, esparrama ele tudo aqui. Quando a pessoa fica deitada, a respiração fica deficiente, né? Então, esse líquido que fica aqui na parte de cima acaba descendo, acumulando aqui na parte de baixo do pulmão, e aí o que que acontece? A pessoa tem pneumonia também. Por isso que idoso que fica muito tempo acamado, muito tempo deitado, acaba tendo pneumonia. E o que que a gente fala? Levanta a cabeceira em 45 graus, né? Pode ficar na cama, mas deixa a cabeceira erguida. Ou põe o paciente sentado, para o pulmão ficar nessa posição aqui, para ele não acumular líquido na parte de baixo. Então, quebrou a perna, tá doente, tá alguma coisa? Tá, fica deitado. Mas vamos deixar ele assim. Vai ficar na cama? Vai. Mas vamos pôr ele nessa posição assim de 45 graus, né? Se puder, até no ângulo reto, que é melhor ainda. Mas geralmente o paciente não fica muito confortável assim. Então a gente coloca assim, tá bom? E esse foi o sistema respiratório. Então agora nós vamos agora para o sistema, vamos para o sistema, eu vou deixar o sistema cardiovascular para a próxima aula, que aí ele é maiorzinho também, ele é cheio, e aí a gente pega ele por um todo, né? A gente fica mais, uma aula mais cheia com ele, mais tranquilo. Vamos lá para o sistema sensorial. O que que é o sistema sensorial, né? Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. O sistema sensorial, ele é formado pelos 5 sentidos do corpo, né? O tato, paladar, olfato, visão e audição. O sistema sensorial está encarregado por enviar informações recebidas pelo sistema nervoso, que as codifica e envia respostas para o corpo. A ação de tatear é algo transmitido através dos neurônios sensoriais presentes na pele do sistema nervoso, que envia a resposta, ou seja,
interpretará se a superfície é lisa, rugosa, quente ou fria. Da mesma maneira, as papilas degustativas enviam para o cérebro o sabor do alimento e receberá a identificação do seu gosto, azedo, doce, amargo, né? Então, os órgãos dos 5 sentidos, a gente começa, né, vamos começar com a visão. Os órgãos dos sentidos, gente, qual a função básica dele, né? É fazer o quê? É receber a informação externa, do mundo externo, captar isso, enviar para o cérebro decodificar. Então, no olho, existem várias estruturas ópticas, né? Tem o nervo óptico, sai direto do olho, vem no globo ocular, aí tem as estruturas do globo ocular e já passa direto aqui no cérebro. A imagem ela é formada aqui, nesse fundo, e invertido, de cabeça para baixo, né? Aí vem para cá, aqui se inverte, vem para cá, formada no fundo aqui do cérebro, nessa região do cérebro, aqui de cabeça para baixo. Mas o cérebro consegue decodificar e enxergar e nos mostrar, né, como tudo está no ambiente, né? Por exemplo, aqui está o Johnny. Por quê? Porque a luz que chega passa por ele, né? Capta. Se não tiver luz, eu não enxergo, isso é óbvio, porque meu olho foi feito para captar luz, né? E a pupila, que é a estrutura do olho ali, a bolinha central do olho, a preta, né? A que dá cor é a íris e a branca é a esclera. A pupila, ela que tem a função de captar a luz e reduzir, né? Regular a entrada de luz. Quando a pessoa morre, a pupila dilata. Ou quando ela tem uma lesão no cérebro, às vezes também ela fecha, uma fica fechada e a outra fica aberta. Chama anisocoríase, né? As pupilas ficam diferentes, mas aí você pode ter certeza que teve uma lesão no cérebro. A parte, principalmente a parte que controla o nervo óptico. Então, quando tem muita luz, a pupila fecha. Por isso, quando a gente sai da luz e chega no escuro, a gente ainda não consegue enxergar direito, demora um tempo, porque aí a pupila está fechada, aí ela vai abrir, vai começar a captar mais luz, né, para receber mais luz daquele ambiente que está com pouca luz, e aí que demora uns segundos para eu conseguir enxergar adequadamente, né? Então a pupila tem essa função de regular a entrada de luz. E as estruturas no fundo do meu cérebro vai decodificar em cores e tudo mais. Aí a gente vem pro nariz, né? Então, aqui, além do ar, a gente tem estruturas nervosas que vão até o cérebro, percebe o cheiro, né? O nosso cérebro, ele é projetado para não suportar cheiros ruins. Por quê? Porque antigamente eu não sabia o que, lá na época da caverna, eu não sabia o que eu podia comer ou não. Então, se eu visse uma carne podre e comesse, eu ia morrer. Então, o cérebro percebeu que se eu comesse carne estragada, fruto estragado, qualquer coisa estragada, né, eu poderia morrer. Então, o que que o cérebro fez? Ele não suporta cheiro ruim, cheiro de estragado, vamos falar assim. Então, esse cheiro vem, o meu cérebro fala: opa, isso aqui eu não posso comer. E aí, manda sinal já direto lá para o estômago, fala para o estômago: o que você tiver aí, você coloca para fora. Aí o estômago faz o quê? Contrai, e é onde vem o vômito. Né? Eu nem comi aquilo, mas eu senti aquele cheiro, o cérebro já entrou no modo de defesa, de autossobrevivência, meus instintos de autossobrevivência já registrados aqui no cérebro há milhões de anos, já me manda, fala, vomita isso aí, porque tá podre, tá feio o negócio. Aí a gente começa a ter, falando assim de vômito, né? E a grande maioria pelo vômito é
pelo cheiro. A gente também tem alguma coisa que cai no estômago, o estômago não digere bem, e ele manda mensagem para o cérebro, para falar, você não está legal não, isso aí, vamos supor, comeu muito torresmo, bebeu demais, né? Comeu muito queijo, coisa muito gordurosa, por exemplo, que é difícil o estômago digerir, né? E falar, não vai dar conta não, meu amigo. Isso aí vai ser ruim para a gente trabalhar isso, vamos pôr para fora. Aí o estômago manda mensagem, o cérebro interpreta essa mensagem, fala, porra, é muita gordura, muito álcool, é muita tranqueira que esse cara comeu. Vamos pôr isso para fora que a gente não vai conseguir dar conta. Manda o estímulo nervoso para o estômago contrai e a pessoa vomita. Então, a gente sente o cheiro por causa desses receptores nasais aqui. Ah, lembrando, comer catuca não tem problema nenhum, viu, gente? Ah, é nojento. É nojento. Mas é rico em proteína. O muco aqui é rico em proteína. Então, se tem a criançadinha aí comendo catuca de nariz, pode deixar comer à vontade, né? E só de falar isso, como a gente aprendeu que isso é nojento, já mandou mensagem para o cérebro, muita gente tá aí assim, ai, credo, que nojo, né? Então, é assim que funciona. E aí a gente vem pela boca, né? A língua, ela tem as papilas degustativas. Cada região da língua controla um tipo de sabor. Então, eu como o sal, né? O sal atinge essa região aqui mais ou menos. Aí, né? Vamos pegar assim, vamos supor que vocês estão comendo um prato de comida, põe lá no garfo arroz, feijão, ah, pedaço de carne e um pouco de salada. No mesmo garfo, põe tudo na boca e começa a mastigar. Vai esparramar esses alimentos todo por aqui. Então, a região que vai sentir o gosto da carne vai pegar, né? A região que vai sentir o gosto do arroz vai captar o gosto do arroz, a região que vai captar o gosto do feijão vai, vai captar o feijão e vai mandar todas essas informações para o seu cérebro. Aí seu cérebro vai interpretar. Isso aqui é feijão, arroz, a carne, é a salada, o tomate, a alface. O cérebro vai, quando a gente é criança, o cérebro vai aprendendo os sabores, né? A criança come lá o doce, o cérebro aprende que aquilo é doce. Come o salgado, aprende que aquilo é salgado. Então, se vocês pegarem uma colher, faz um teste, fecha o olho e fala para a pessoa assim, coloca aí na minha boca aí uma colher de qualquer coisa que está aqui na mesa. Ela vai pegar uma colher de arroz, enfiar na sua boca, né? E você vai saber que é arroz, você vai saber que é feijão, você vai saber que é carne, né? Misturou tudo e te dá. Você vai falar, tem arroz, tem feijão, não tem. Por quê? Porque mesmo de olho fechado, mesmo sem você ver, porque as papilas degustativas vai fazer essa interpretação dos sabores aqui, vai mandar o estímulo para o cérebro e o cérebro vai falar, isso aqui é salgado, isso é azedo, isso é amargo, né? E o cérebro vai fazer essa identificação. Tudo está no sistema nervoso central. Essas informações são captadas pelo sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central, lembrando, é o cérebro, cerebelo e o tronco cerebral, né? O sistema nervoso periférico começa aqui, ó. Sai daqui e vai se ramificando para o corpo inteiro. E aí todas as informações chegam por aqui. E daqui que vai para as outras estruturas do cérebro. Tudo isso aqui chama encéfalo. Então, o encéfalo é cérebro, bulbo e tronco, ou ponte, mais conhecido como tronco cerebral, né? Ah, com a audição, com a audição é a mesma coisa, né? Existe aqui no ouvido o tímpano, que é ligado nos ossinhos, são os menores ossos do corpo humano, que é o tribo, eles têm o nome de ferreiros, né, de quem trabalha em serralheria. É estribo, bigorna e martelo. São os formatozinhos dele ali. E eles são ligados, né, no tímpano, do tímpano eles são ligados lá no labirinto, na cóclea. Então, o som
vem, né? O som, ele vibra o ar, né? As ondas sonoras, ela vibra o ar. Esse ar em movimento entra aqui, bate no tímpano, o tímpano vibra esses ossinhos mandam sinais para o labirinto, e o labirinto manda o sinal para o cérebro, e o cérebro interpreta o som. O labirinto, gente, ele parece um caracolzinho, né? Vou desenhar aqui para vocês. O labirinto, ele é literalmente assim, ó, um caracol, né? Então, os ossinhos, aqui está o tímpano, aqui está os ossinhos, né, ligado no tímpano, mais ou menos assim. Eu não sou um exímio desenhista, tá, gente? Por favor. Então, os ossinhos estão assim, o som chega aqui, balança, os ossinhos vibra e manda sinal. Aqui dentro existe um líquido. Esse líquido vibra e aqui na terminação nervosa no final vai lá para o cérebro. O que que acontece? O que que é a labirintite? É a inflamação disso aqui. A importância do labirinto, o labirinto também me faz eu perceber se eu estou de cabeça para baixo, se eu virei o rosto para cima, para baixo, se eu estou deitado, se eu estou em pé, se eu agachei, se eu levantei. Por quê? Esse líquido aqui se move e vai mandando. Sabe um prumo de... Vocês já viram um prumo, né? Aquela coisinha assim que o pedreiro usa, chama de nível também, e tem uma bolinha de... Aqui é água, e aqui tem uma bolinha de ar, e aí, se você levanta isso aqui, a bolinha vem para cá, se abaixa a bolinha vai para lá, né? É mais ou menos aquilo aqui, que funciona aqui. Então, eu sei a direção que eu tô de acordo com o deslocamento desse nível aqui. Quando isso aqui está inflamado, isso fica maluco, né? O líquido, ele começa a se mexer, mesmo que eu esteja parado, ele começa a se mexer por causa da inflamação. Começa a mandar vários sinais para o cérebro. E aí a pessoa começa a ter tontura. A pessoa sentada parece que ela está rodando. Parece que ela está andando, ela está andando em linha reta, né? Você fala, anda em linha reta. Ela não consegue, ela começa a desviar o passo porque o labirinto começa a mandar informações errôneas para cá, né? Isso é a labirintite, a inflamação aqui do labirinto. Aqui, às vezes, a pessoa perde a audição, porque a grande maioria, porque os idosos principalmente, porque esses ossinhos calcificam, eles ficam duros. E aí, quando o som chega aqui, eles não movimentam, né? E não vibram adequadamente para mandar para cá o som, né? Então não manda vibração para cá. O ossinho ele fica duro, esses ossos eles se calcificam. Tem algumas cirurgias que removem isso, outras, dependendo do grau, não consegue. Tem próteses que se colocam aqui. Não está bem adiantado isso, né? Mas outros têm uma indicação. Quando isso aqui não está tão assim calcificado, a indicação é o aparelho auditivo que vai ampliar o som de fora, né? Não precisa fazer uma cirurgia que é mais delicada, mais complicada, né? Põe um aparelhinho aqui, o aparelho vai mandar para lá, amplificar o sinal externo. Então, falta agora, nós já falamos, falta o tato, né? O tato é mais simples, entre aspas, é tudo muito complexo, né? Vocês estão vendo como quem projetou a gente, ó, tá de parabéns, porque o cara fez tudo muito certinho, tudo muito ajustado, né? Tudo funciona em conjunto. E o tato, então, são as terminações nervosas periféricas que está em todo o meu corpo, né? Então, se eu pegar aqui, pôr a mão
na, na mesa, eu sei que a mesa está fria. Se eu for ali com a mão ali no aquecedor, eu vou sentir que está quente, porque essa informação da temperatura chega até aqui na minha mão, né? A terminação nervosa aqui da pele capta isso, manda essa mensagem para o meu cérebro fala, está quente, está frio, está áspero, é macio, né? É duro, é mole. E é assim que funciona o tato. Aonde nós temos mais terminações nervosas, né? É na mão, principalmente na palma da mão. Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu estou pegando, né? Então eu tenho que sentir a temperatura, eu tenho que saber o tamanho, né? Então eu estou pegando uma caneta aqui que é grossa, mas vocês vão manipular a agulha de acupuntura que é extremamente fina. E o tato é que vai mostrar a pressão que eu devo pegar. Então, obviamente, eu não vou pegar a caneta com a mesma pressão que eu vou pegar uma agulha fina. Então, essas informações vão para o meu cérebro, é milésimo de segundo, e o cérebro já fala, pô, aqui é mais fino, então tem que pegar um pouquinho com mais força. Eu não preciso aplicar tanta força, porque é mais grossa, ela para na minha mão, né? Mas já a agulha de acupuntura é muito fininha. Então, se eu não pôr uma pressão mais forte, ela vai cair da minha mão. Eu não vou conseguir segurar. Tudo isso acontece pelo tato. Então, gente, os pontos de acupuntura mais próximos aqui do punho e da mão e dos pés também, porque os pés também precisam, né, captar a informação do solo que ele está pisando, se o solo é irregular, se não é, para mandar sinal para o meu cérebro equilibrar, me equilibrar ali, mandar força para os meus músculos, né? Se está numa subida, então bota mais força aí no músculo. Eu estou numa descida, então freia um pouco, né? Estou numa inclinação, então coloca menos força mais força nessa perna e menos nessa. E isso quem faz? É o estímulo que vem da sola dos pés do sistema tátil, né? Do tato. Então, os pontos de acupuntura que estão mais próximos da mão e dos pés são os mais doloridos, assim vamos falar, né? A acupuntura não dói? Depende do ponto, viu, gente? Dependendo do ponto, dói sim. Tem por exemplo, um ponto que chama R1, é o primeiro ponto do meridiano do rim, ele é na sola do pé. Então, dói um pouquinho. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos, porque tem muito isso, né? A sensibilidade de cada um é diferente. Então, tem pessoas que têm mais é, terminações nervosas aqui na mão do que outras, dependendo até da sua atividade física que você faz, da sua atividade laborativa que você faz. Tá bom, gente? Então, hoje nós vimos aí a aula um pouquinho mais curta, mas eu preferi pegar esses dois sistemas, um grande e um curto, até para as informações, não ficar muita informação na cabeça de vocês e vocês poderem assimilar. E na semana que vem, eu vou colocar a aula do sistema cardiovascular. É uma aula bem interessante, é um pouquinho mais extensa também. Tá bom? Dúvidas, por favor, me falem. Não fiquem com dúvidas. Vocês estão aqui para aprender. Ah, mas eu vou ficar perguntando? Vai, qual é o problema? Né? Você está aqui para isso, para aprender. Então, não se acanhe. Ah, eu não quero mandar num grupo, às vezes eu fico com vergonha. Me manda no pessoal. Mas o interessante é que se mande no grupo, porque às vezes é aquela velha historinha. A sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também, né? E enriquece a aula, as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, tá bom? Então jamais fiquem com dúvida. Jamais deixe de perguntar alguma coisa que vocês não entenderam bem, não assimilaram bem, ou ficaram assim, será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo? Eu entendi, mas parece que eu não entendi. Pergunta, tá bom? Eu tô aqui para atender vocês, tá bom? Então, boa semana, até a próxima aula.